Isso aí, meus queridos. Então, olha só. Revisãozinha rápida do formulário de eletrodinâmica e vamos começar a discutir essa história de geradores. Se eu te perguntasse qual é a tensão elétrica de uma pilha convencional, vocês saberiam me dizer qual é a tensão de uma pilha dessas comuns de casa, de controle remoto, da TV? Sabe quantos volts tem lá? 1,5 volts. Tem aquelas que são quadradinhas, né, que tem dois botãozinhos assim em cima, aquela já tem 9 volts, aquela estoura na língua já dá um choque assim, gostoso. Não precisa botar na língua, fica tranquilo. A tomada tu sabe, né? A tomada tem quantos volts? Tomada da tua casa? 220, né? Tranquilo, né? E uma bateria de carro, vocês sabem qual é a tensão elétrica dela? 12, parabéns, 12 volts. Não tem obrigação de decorar isso. Mas às vezes tem essa noção de que uma pilha tem 1,5 volts, no carro é 12 volts, na tomada de casa é 220 volts. É algo bacana de a gente poder ter essa noçãozinha. Como eu disse, pedir para não decorar isso eu acho uma questão menor de física, né? Mas não custa a gente ter essa noção. Cara, o triste é que quando tu compra uma pilha de 1,5 volts, tu nunca usa 1,5 volts. Jamais usa 1,5 volts. Porque quando tu compra ela e se tu pegasse um voltímetro e fosse medir a DDP dela, a diferença de potencial, ia dar 1,5 volts. Só que quando tu coloca no carrinho de brinquedo, no controle remoto, e quando tu vai usar ela nunca vai fornecer 1,5 volts, sempre menos. A bateria de carro, tu compra lá 12 volts, se tu vai medir, tu vai até te espantar, tu vai ver que dá 12,7, 12,9. Mas se tu vai ligar o carro, cara, a tensão elétrica da bateria cai para 8, 6 volts, é o que tu acaba usando. E digo mesmo da tomada, a tomada tem 220 volts se não tiver ligado nada nela. Quando tu liga algum objeto nela, um aparelho elétrico e bota ele para funcionar, não é mais 220 volts, já é menos. É disso que trata a aula de hoje. A aula de hoje vai te mostrar a realidade, o que acontece dentro de um gerador. E como eu acabei de comentar então, o que são exemplos de geradores elétricos? Pilha, bateria de carro, a tomada da tua casa, ou até Itaipu se tu quiser. Eu posso usar entender Itaipu como um único grande gerador, ou posso pegar uma das 19 turbinas e estudar aquela turbina como um gerador. Gerador de eletricidade é uma entidade, é um cara que está transformando algum tipo de energia em energia elétrica. A estrutura de um gerador elétrico é assim, ó, a estrutura geral de um gerador elétrico a gente representa na física dessa maneira. E para mostrar que isso aqui é um gerador, a gente faz uma caixinha aqui em volta para mostrar. Isso aqui é um gerador. E o que é esse cara e esse cara ali? Aqueles ali são os polos do gerador. Por exemplo, seriam os polos da pilha ou seriam os polos da bateria
separados daquele jeito como está desenhado, eu pegaria um alicate, e arrancaria fora e deixaria só a força eletromotriz. Só que infelizmente, como é que a química nos ensinou que é formada uma bateria? Uma bateria, na verdade, é formada por uma sequência de placas metálicas, né? Um metal com mais tesão por elétron, um metal com menos tesão por elétron. E entre eles a ponte salina, né? Por onde vai correr as cargas elétricas, né? E os metais já têm resistência interna. Um pedaço de fio tem resistência. Quer dizer que ao construir a bateria com placas metálicas intercaladas, automaticamente a bateria já possui resistência.
pesquisa, a gente percebe que o gráfico dá uma reta decrescente. Eu gostaria de fazer esse gráfico genérico para qualquer gerador. Eu fiz esse gráfico para essa bateria que eu comprei, né? Eu gostaria de fazer esse gráfico sem números, só com as letras. O nome desse gráfico chama-se curva característica de um gerador. Curva característica. Quando a corrente é zero, quando a corrente que percorre a bateria é zero, eu não tenho perda de energia, né? E aí a leitura da tensão é a própria força eletromotriz. Quando a corrente é zero, a leitura é a própria força eletromotriz. Porém, quanto maior a corrente que percorre o gerador, maior a perda de energia aqui. Tudo bem com vocês? Perceberam o nosso exemplo? Quanto maior o I, mais energia eu perdia na resistência interna e menos me sobrava aqui, né? Chegou uma hora que a corrente era tão grande que a tensão dos polos era zero. Essa corrente é uma corrente muito importante chamada de corrente de curto-circuito. Intensidade de corrente de curto-circuito. Nós jamais compraremos uma bateria de carro para conectar um polo com o outro com um pedaço de fio e esperar ela explodir na nossa cara e esquentar. Nós nunca usamos um gerador nessa situação de curto-circuito, mas ela é a maior corrente que esse gerador poderia gerar. E é muito importante saber calcular aquela intensidade de corrente de curto-circuito. Como é que tu acha essa corrente de curto-circuito? Já vou te mostrar. Mas antes disso, eu queria te mostrar um detalhe, ó, que a gente chama de equação do gerador. Vê se tu concorda comigo. Como é que nós estávamos botando no gráfico quantos volts tinha daqui para cá? Que eu vou chamar de U, a tensão elétrica. Nós estávamos pegando a força eletromotriz, que era 12, né? E estávamos subtraindo o quanto nós estávamos perdendo na resistência interna. Como é que eu calculava a perda de tensão na resistência interna? Fazia R vezes I, não é? R vezes I. Portanto, se eu quiser generalizar aquele raciocínio, eu posso dizer que a tensão nos polos de um gerador é igual ao que ele está gerando, força eletromotriz, menos R vezes I, que é o que representa a perda de energia interna. Por isso que esta é a famosa equação do gerador. Essa equação é de primeiro ou segundo grau? Primeiro, né? Então o gráfico dela é uma reta, né? Crescente ou decrescente? Esse é o nosso xizinho, ó. Como tem o menos, ela é decrescente, né? Tá aqui o gráfico. Esse gráfico que nós estamos fazendo, na verdade, é o gráfico que se origina da equação do gerador. O que estava acontecendo com o U nesse ponto? Quantos volts tinha o U nesse ponto? Quanto? Vocês enxergam que esse ponto aqui é 0 U? Se eu quiser achar a corrente de curto-circuito, basta eu pegar a equação do gerador e colocar quanto no U? 0. 0 é igual a E menos R vezes I. Menos passa mais, está multiplicando, passa a corrente de curto-circuito pode ser obtida fazendo E sobre R. O que é o E mesmo? Força eletromotriz, obrigado amigo. O que é o R? Resistência interna. Quando eu fiz aquela conta, o que aquela conta representa? Eu pego uma bateria, por exemplo, de 12 volts e aplico aqueles 12 volts nela mesma, em cima da própria resistência interna dela. Quem é que vai comprar uma pilha e pegar um pedacinho de fio e conectar um polo do outro na pilha para ver a pilha ser destruída? Não faz sentido, né? Mas quando eu faço a corrente de curto-circuito, o significado é toda a energia produzida, que é a força eletromotriz, está sendo aplicada dentro da própria bateria, na sua resistência interna. Por isso que gera a maior corrente elétrica possível. Corrente de
me recomenda fazer para matar essa primeira charada? Alguém arrisca uma daquelas ali? Tem uma que não precisa fazer conta nenhuma, né? Já está na cara, né? Qual? Claro, quanto é a força da motriz? 20, sem medo de ser feliz. Se o gráfico parte de 20, ela é a força da motriz, não tem que ter medo. A força da motriz nós já sabemos. Só de olhar o gráfico, tá ali. Força da motriz. Putz, como é que eu vou achar o R, cara? Tem uma equação já para essa encrenca, não tem? Tá ali, ó. U igual a E menos L vezes I. O que esse ponto está me dizendo, meus amigos? Quando o I vale 2, o U vale 15. O U vale 15 quando o I vale 2. O R nós não sabemos e o E vocês me disseram que era 20. Concorda comigo? Vai dar para achar o Rzinho, não vai? Então tu vê, né, cara? Apesar de a aula ter só começado, já dá para botar um monte de questão técnica sobre isso. Ó. Vamos finalizar isso aqui. Menos 2R passa para a esquerda, 2R. O 15 está positivo, passa para cá, fica negativo. 2R igual a 5. Está multiplicando, passa 5 dividido por 2, a resistência interna dá 2,5. Achamos a resistência interna, matamos mais uma. Então tu vê que legal, só de saber a curva, só de conhecer a curva característica, eu já pude achar a força da motriz de cara, olhando no gráfico, e já pude usar aquele ponto substituindo os dados da equação do gerador, achei a resistência interna, matei mais uma. Agora me ajuda, vai. Como é que calcula a corrente de curto-circuito? Para quem está ligado na aula, né, basta usar essa relação. Se o aluno não quiser usar essa relação, ele pode montar a fórmula e colocar 0 no U, né? E isolar o I, vai dar o mesmo resultado. Como a fórmula está montadinha ali, fica irresistível. Corrente de curto-circuito é 20 dividido por 2,5. Corrente de curto-circuito. Eu prefiro dividir por 5 e multiplicar por 2. 8. 8 amperes. Última. Qual é o U? Qual é a tensão dos polos quando I igual a 4? Agora que nós sabemos o R e a força da motriz, dá para montar a equação desse gerador, né? 20 menos 2,5 vezes I. Vocês aceitam que essa equação me fornece qual é a tensão elétrica nos polos a partir de qualquer corrente? E como ele me falou que a corrente vai ser 4, eu vou botar 4 no I. U é igual a 20 menos 2,5 vezes 4. U é igual a 20 menos 10. Tu vê, quando esse gerador que foi comprado com 20 volts estiver sendo percorrido por 4 amperes, ele só vai disponibilizar um circuito ao qual ele está conectado 10 volts. Professor, então eu estou sendo roubado. Não, relaxa. Para que tu não precise fazer contas na hora de decidir que pilha comprar ou que bateria comprar, o fabricante vende os geradores pela força da motriz. Mas o engenheiro que te mandou comprar a pilha tal para o brinquedo tal, ou que te mandou comprar a bateria tal para o carro tal, ele sim fez as contas. Então o engenheiro sabe que tu vai colocar uma bateria de 12 volts no carro, mas quando girar a ignição, ela não vai alimentar o carro com 12 volts, vai alimentar o carro só com 10, 8, 9 volts. Então fica tranquilo, não é um roubo, é uma facilitação na nossa vida. Nós, ao comprar os geradores, compramos pela força eletromotriz, embora nós nunca utilizemos ela. Quando a gente começa a utilizar o brinquedo, como ele tem resistência interna, ele vai ter perda de tensão. É isso. Primeiro exemplozinho, então, para a gente ir se familiarizando com essa nova história. Nós já sabemos calcular a potência elétrica, temos 3 fórmulas para calcular a potência elétrica. Olhando para um gerador, nós podemos pensar que tem 3 tipos de potências envolvidas. Tem uma potência que vai estar sendo gerada, tem uma potência que vai estar sendo perdida, que nós vamos chamar de potência dissipada.
da bateria representada no exemplo anterior, quando ela estava sendo percorrida por 4 amperes, qual era a potência dissipada? Vamos ver. 4 vezes 4? 16 vezes 2,5. 32 mais 8, 40 watts. Quanto que estava sendo gerado? 80, não era? E quanto que está sendo perdido? 40, cara. A metade está sendo jogado fora. Eu estou gerando 80 watts, estou perdendo 40 watts. Quanto que está sendo disponibilizado para o circuito então? Os outros 40, né? É a potência útil. Como é que se calcula uma potência útil? É U vezes I. Mas não se esqueça que esse U é a tensão nos polos. Tensão nos polos. A tensão no polo era 10 e o I era 4. 10 vezes 4? 40. Fechou com o que nós já tínhamos percebido. Se eu gerei 80 e perdi 40, me restou 40. Vê se vocês aceitam. Se a energia se conserva, é honesto eu escrever que a potência útil é a potência gerada menos a potência dissipada, né? A energia se conserva, né? O que eu estou aproveitando é o que eu consegui fabricar menos o que eu perdi durante a fabricação. Poderia escrever também que potência gerada é a útil mais a dissipada, né? Menos passa mais, nada mais é conservação de energia. Lembra das máquinas térmicas quando nós calculávamos os rendimentos? Eu brincava com vocês que para calcular o rendimento a gente faz uma divisão do lucro pelo investimento. O lucro que eu espero do gerador é aproveitar a energia, né? É a famosa potência útil. E qual o investimento que eu faço para ele poder funcionar? É a potência gerada. Se potência útil é U vezes I e potência gerada é E vezes I, logo eu corto I com I e o rendimento de um gerador elétrico é U sobre E. Força eletromotriz, tensão dos polos dividido por força eletromotriz. Qual que era a tensão dos polos do exemplo anterior? 10. E a força eletromotriz? 20. 10 dividido por 20? 0,5. 50%. Ah, claro que era 50%. A gente estava gerando 80 watts, estava aproveitando só 40%. O rendimento desse gerador, 50%. Rendimento de um gerador elétrico. Tensão dos polos dividido por força eletromotriz. Eu sempre fico indeciso, né? Qual o caminho seguir? Qual o caminho seguir? Tu merece tudo, cara. Não posso ficar facilitando as coisas. Porque isso pode contribuir para muitos, mas pode prejudicar muito de vocês. Vão me sentir mal. Eu primeiro vou fazer do jeito chato. Depois vou fazer do jeito fácil. Para agradar a gregos e troianos. Uma coisa importante na hora de a gente escolher um gerador de eletricidade é saber qual é a potência máxima que ele pode desenvolver. Qual é a potência máxima que pode ser útil. Vamos dar uma olhada nesse último aspectozinho de gerador. Como calcular potência máxima? Olha que bonito esse caminho mais nobre. Olha só. Potência útil é potência gerada. Como é que se calcula a potência gerada? E vezes I. Menos potência dissipada. Como é que é a potência dissipada? RI ao quadrado. Se eu fosse fazer um gráfico da potência útil em função da corrente elétrica, que
4A, né? Mas eu acho tão melhor achar o X do vértice e substituir. Como é que será que eu acho o X do vértice? Deixa eu ver. Essa aqui é a corrente a zero, né? E como é que é o nome da corrente máxima que percorre o gerador? Como é o nome da corrente máxima que percorre o gerador? Muito bem, corrente de curto-circuito. Essa aqui é a famosa ICC, né? Qual é a fórmula para a corrente de curto-circuito? E sobre R. Tu aceita que o vértice, o X do vértice, é o meio entre as raízes? Se uma das raízes é zero e a outra raiz é E sobre R, se eu somo e divido por 2, dá E sobre 2R, aceitável? Esse cara aqui do meio é E sobre 2R, é a metade da corrente de curto-circuito, né? Isso aqui é o valor do I, né, gente? Se eu substituo esse I ali e faço essa conta, eu descubro qual é a potência máxima. Depois eu vou fazer de um jeito mais fácil, eu juro. Potência máxima é E que multiplica I, e o I para a potência máxima é E sobre 2R, menos R vezes I ao quadrado. E o I para a potência máxima é E sobre 2R. Tudo isso ao quadrado. Potência máxima, E vezes E ao quadrado. E vezes E ao quadrado, E ao quadrado vezes R, 2R ao quadrado, 4R ao quadrado. Corta o R com O ao quadrado, potência máxima igual. O mínimo entre 2R e 4R é 4R, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, de maneira nobre, nós montamos uma fórmula para a potência útil, esboçamos o gráfico desta parábola com a localidade redonda para baixo, usamos conhecimento de parábola para poder descobrir o y do vértice, que ficou E ao quadrado sobre 4R. Para o nosso exemplo, qual era a potência máxima? Faz de cabeça aí, para ver como é que está a matemática. Quanto é que é o E? 20 vezes 20? 400, guarda 400 pila para mim. 4 vezes o Rzinho, quanto é que era o Rzinho dela? 2,5, né? 4 vezes 2,5? 4 vezes 2,50? 10 pila, aí é rápido, né? 400 pila dividido para 10 pila, dividido em 10 parcelas, 40, né? 40 watts era a potência útil, máxima. Por coincidência deu 40 watts, né, a nossa potência. Então, por coincidência, eu estava usando aquela bateria do exemplo 1 na melhor situação que podia. Absolutamente sorte minha. Legal. Cara, essa forma da potência máxima, ela não vai estar no vestibular. O cara ter essa, né, toda essa capacidade de medir no vestibular para deduzir aquela forma, é um absurdo. Né? Absurdo, é aula de física, não precisa fazer vestibular, né? O negócio é o seguinte, tem uma técnica instantânea para tu achar a forma da potência máxima. Uma técnica bem intuitiva. Tu só vai ter que decorar uma coisa. A potência máxima de um gerador ocorre bem no meio. Como assim, senhor, bem no meio? Bem no meio! É bem no meio aqui, ó, a potência máxima. Se eu estou te dizendo que a potência máxima ocorre bem no meio da curva característica, se aquela corrente ali é E sobre R, a metade dela é E sobre... Isso é fácil, né? Metade de E sobre R, E sobre 2R. E qual é a metade de E? E sobre 2. Potência não é U vezes I? Se eu te disse que potência máxima ocorre bem no meio, tu pega a metade da força eletromotriz e pega a metade da corrente de
São várias, né? Ou vai uma do lado da outra, ou vai uma na bundinha da outra, né? Nós temos que entender como é que a gente conecta isso. A bundinha da pilha, tudo na paz. Vamos ver agora a associação de geradores. A gente viu o primeiro contato com o gerador, viu as principais características, e agora vamos então ver como que se associa geradores. Sempre que eu vou começar uma aula, eu fico na minha mente projetando, eu vou conseguir chegar até tal ponto. É sempre um delírio, eu nunca chego onde eu quero, certo? O que é bom, né, cara? Não precisa correr, nós estamos bem na nossa matéria aí, estamos bem no ritmo das aulas. Portanto, se o receptor elétrico ficar para a semana que vem, não tem problema algum. Vamos ver associação de geradores agora, depois a gente só vai fazer exercício.